Sejam bem-vindos a este mergulho profundo, onde a gente vai decifrar a verdadeira realidade do papel da pessoa arquiteta de software. É um trabalho fascinante, muitas vezes meio incompreendido e que, olha, vai imensamente além de só escrever ou revisar código. Para entender de verdade como esses sistemas globais gigantes operam sem falhas, a gente precisa olhar de perto para quem desenha essas engrenagens invisíveis. Sabe aquele mito super comum na nossa área? A gente costuma imaginar que o profissional de arquitetura trabalha naquela solidão técnica total, né? Trancado numa sala só desenhando diagramas super complexos, bem longe do resto da equipe. Mas a realidade do dia a dia, como você vai ver agora, exige uma responsabilidade muito mais conectada e dinâmica. Aquele trabalho 100% isolado simplesmente não sobrevive na complexidade das empresas de hoje. E para entender como essa função constrói a ponte perfeita entre negócios, engenharia e as pessoas, a gente vai seguir esse roteiro rápido. Primeiro, a fundação técnica, depois, estratégia e gestão de riscos, passando por liderança e inteligência emocional e fechando com comunicação e construção de consenso. Vamos começar pelo começo, a nossa fundação técnica. Porque, vamos ser sinceros, sem uma fundação sólida, a casa cai. Garantir esses requisitos não funcionais cria a espinha dorsal de qualquer sistema. Pensa no impacto disso na vida real. A segurança contra ataques, a consistência dos dados, a disponibilidade do sistema e uma alta resiliência. Isso não é só jargão técnico para preencher documento, tá? É a garantia de sobrevivência do negócio. É isso que cria aquele ambiente seguro para os desenvolvedores entregarem código com confiança, sabendo que a estrutura vai aguentar os trancos e as falhas que, fatalmente, vão acontecer. E é justamente aí que a mágica acontece. O arquiteto atua como um elo vital. Ele não fica isolado. Ele é o intermediário que une mundos que, convenhamos, costumam falar línguas bem diferentes. Negócios, engenharia e TI. No dia a dia, isso significa tanto arrumar a casa, estruturando os sistemas legados que já pagam as contas da empresa, quanto planejar os sistemas do futuro, para garantir que tudo atenda exatamente às necessidades da organização. Avançando agora para a estratégia e gestão de riscos. Aqui a gente precisa olhar muito além do código imediato. O interessante desse visual é entender que é impossível planejar o futuro sem olhar para o passado. É um ciclo em 3 etapas. Você avalia o legado para entender o que deu certo, depois olha para o presente para ver como está a nossa linha de base hoje. E só a partir dessa base sólida é que dá para projetar o roadmap do produto lá para o futuro, já calculando o peso e a capacidade que a gente vai precisar para absorver novas funcionalidades e clientes. E na hora de adotar uma tecnologia nova, as coisas ficam bem sérias. Toda escolha envolve trade-offs cuidadosos. Claro, uma linguagem nova ou um banco de dados moderno traz grandes benefícios técnicos, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, traz riscos de adoção pela equipe e pode gerar um débito técnico enorme lá na frente. Então, o segredo é trabalhar lado a lado com a gerência de projetos para pesar e gerenciar muito bem essas 3 variáveis antes de bater o martelo. Agora a gente muda a chave totalmente. Vamos falar de liderança e inteligência emocional. Porque, no fim do dia, software é feito por pessoas. E imagina como a teoria se comporta quando a crise bate na porta. Numa war room, aquela sala de guerra montada durante um incidente crítico em produção ou um ciberataque, a pressão do negócio é brutal. Nessas horas, a inteligência emocional é o verdadeiro diferencial. Você precisa navegar no nível de estresse absurdo, ouvir ativamente as opiniões na sala e focar 100% em resolver o problema rápido, sem perder um segundo sequer apontando dedos ou caçando culpados. Para fazer isso bem feito, dominar as chamadas soft skills é absolutamente tão vital quanto escrever um código brilhante. A gente está falando de 4 pilares essenciais. Ter uma comunicação adaptativa para falar com qualquer nível hierárquico. Exercer uma liderança colaborativa que inspira, em vez de dar ordens. Saber influenciar e negociar com interesses diversos e ter aquele pensamento crítico apurado. A inteligência exigida nesse papel não é só técnica, ela tem que ser profundamente emocional. Quer um exemplo prático disso? Imagina 2 times de desenvolvimento quebrando a cabeça e discordando totalmente sobre um contrato de API vital. Qual é a saída? Dar uma carteirada técnica vinda de cima? Definitivamente não. O caminho comprovado é usar a escuta ativa e a empatia. Construir um consenso exige uma decisão coletiva e tecnicamente amparada, mas nunca imposta de forma ditatorial, senão você simplesmente destrói o engajamento de quem executa o trabalho. O que nos leva perfeitamente ao nosso 4º e último ponto, que é comunicação e construção de consenso. E aqui está talvez a habilidade mais impressionante de um bom arquiteto: ser um tradutor universal adaptável. Olha só a diferença que essa imagem ilustra. Quando você apresenta um projeto para um time técnico, você mergulha nos jargões, fala de latência, de especificações e de implementação.
Agora pega essa exata mesma solução e leva para uma sala com a diretoria executiva. Você precisa mudar a chave. A narrativa vira um storytelling focado puramente em benefícios financeiros, retorno de investimento e valor de negócio. É a mesma mensagem central, mas envelopada de um jeito totalmente diferente dependendo de quem está na sala. E para garantir que todo mundo continue na mesma página e a comunicação flua sem ruídos, a documentação precisa ser impecável e cirúrgica. Ninguém aguenta ler montanhas de texto confuso, né? Isso significa usar glossários compartilhados para nivelar o conhecimento e apostar em visualizações de dados que realmente causam impacto. E, claro, padronizar tudo usando coisas consagradas no mercado, como o modelo C4. Assim não tem mal entendido e todo mundo visualiza exatamente o mesmo sistema em construção. Vamos tangibilizar essa abstração toda com um cenário real. Imagina o nível de estresse. Um sistema de pagamentos processando ativamente o volume massivo de 10.000 transações por minuto, sem parar. De repente, surge um gargalo e as operações começam a atrasar. Como é que você estrutura a explicação de uma falha dessa proporção de forma clara? O segredo é uma progressão narrativa fortemente estruturada em 3 passos lógicos. Primeiro, você contextualiza de forma transparente o problema exato de latência. Segundo, propõe a solução técnica precisa que vai direto ao ponto. E terceiro, esse é o ponto-chave para conseguir a aprovação executiva, você demonstra como essa correção vai melhorar as métricas da experiência final do usuário. O resultado? Uma história com início, meio e fim, totalmente focada em gerar valor real. No fundo, a grande regra de ouro que conecta tudo isso que a gente conversou é inegociável e muito simples: os dados. Seja para estruturar uma narrativa técnica complexa, mediar um conflito acalorado ou redigir um sumário executivo, as decisões têm que estar ancoradas firmemente em métricas reais. Eliminar o achismo e banir os sentimentos subjetivos na hora de decidir é, sem sombra de dúvida, o jeito mais ético, profissional e infalível de persuadir qualquer grupo. E a gente encerra essa análise com uma provocação. Como é que uma organização inteira consegue equilibrar de forma perfeita essa complexa dinâmica humana com a necessidade de um código impecável? Porque, no fim das contas, o grande desafio vibrante na tecnologia não é só conectar servidores, é repensar eternamente a ponte entre as pessoas e os sistemas para gerar um valor que seja verdadeiro e duradouro. Fica aí o convite para a gente sempre refletir sobre as inúmeras camadas de dedicação e emoção humana que rodam nos bastidores de toda a grande arquitetura de software.